Quero lembrar que a nossa vida, apesar de ser longa, ela é curta. Principalmente para duas coisas. Primeiro, a nossa vida é muito curta para nós aprendermos só conosco, ou aprender com o tempo. O tempo, sem dúvida, é o melhor mestre. Porém, ele mata todos os seus alunos antes de lhes ensinar tudo o que eles precisam aprender. Portanto, a vida é curta para aprendermos só conosco, só com o tempo, tudo aquilo que precisamos aprender. Daí, nós precisamos aprender com quem sabe, porque só assim nós economizaremos muito tempo e poderemos começar de onde os outros já chegaram. Segunda coisa, a vida é muito curta para nós aprendermos com nossos erros. Aquelas pessoas que só aprendem com seus erros ou nem aprendem com seus erros, geralmente são ceifadas ainda na juventude ou na vida adulta muito cedo. De modo que aquelas pessoas que conseguem viver mais são aquelas que se dão a alegria e a oportunidade de aprender com os erros dos outros. É muito importante aprender com os erros dos outros. Primeiro, porque nós não precisamos errar. Segundo, porque nós não vamos sofrer as consequências dos erros. E terceiro, porque vendo por onde o outro vai e não dá certo, e indo por outro caminho, nós conquistamos uma oportunidade extraordinária. Foi isto que Jesus disse na primeira história que vieram contar. Pilatos matou uns galileus. Os galileus eram conterrâneos de Jesus, e misturou seu sangue ao sangue dos carneiros e bois que eram oferecidos no sacrifício, de modo que já não se sabia que sangue se estava queimando, se era o sangue de carneiro, se era sangue de touro, se era sangue dos galileus que Pilatos havia mandado assassinar. Jesus acrescenta uma outra história. Vocês estão lembrados que no tempo que estavam construindo a torre de Siloé, ela caiu e 18 pessoas morreram? E ficaram admirados. Então Jesus tira a conclusão. Vocês pensam que estas pessoas, elas eram mais pecadoras do que vocês? Não. Talvez elas se recusaram a aprender com os erros dos outros. Aqueles certamente não eram os primeiros homens que Pilatos mandou matar. E acidente de trabalho em construções elevadas, certamente aquele também não foi o primeiro acidente que aconteceu. O que foi que aconteceu? É que estas pessoas se recusaram
a aprender com os erros dos outros. É isto que Jesus diz: se vocês não se converterem, ou seja, se vocês não forem por outro caminho, se vocês não evitarem o processo que desembocou como resultado numa morte por assassinato ou numa morte por acidente, vocês vão chegar do mesmo jeito. Se vocês convidarem, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá e o Fernandinho Beiramar, têm vida completamente diferente, mas se ambos pegarem uma panela, colocarem água e colocarem a água em cima de uma chama de fogo, a água vai ferver, independente de ser um muito santo e o outro não muito santo. Tanto faz, eu como o Papa Francisco, se nós fizermos a mesma coisa, o resultado será o mesmo. Não é a questão de santidade ou não santidade que gera desastre nos e não gera desastre noutros. Eu achava tão engraçado. Eu vi tanto na internet, no período mais devastador da pandemia, e morreu um cantor, ou era um artista, não era cantor, acho que era um comediante. E todo mundo, alguns dizendo: olha, está vendo? Castigo. Eu perguntei: e aquele bispo que morreu também, foi castigo? Tanto faz ser santo como não ser santo, se você se expõe ao vírus, você vai contrair a doença. O que Jesus quer nos prevenir é isto: nós precisamos estar atentos para aprender com os erros dos outros. Porque se os outros, sendo santos ou não, tomaram um caminho e aquele caminho chegou a um desastre, eu preciso, sendo santo ou não, tomar outro caminho para não chegar ao mesmo desastre, ao mesmo problema, à mesma dificuldade. E aí Jesus acrescenta uma parábola, que é uma parábola recorrente no Evangelho e também em toda a Bíblia. Há certas figuras que são recorrentes, como do pastor, como da figueira e tantos outros. E Jesus vai dizer: um homem plantou uma figueira. O que significa isso? Cada um de nós nasceu sem nenhuma responsabilidade nossa, sem nenhum esforço nosso. Nenhum de nós fez nada para existir, mas uma vez que existimos, a existência foi colocada sobre nossas mãos. Ou seja, o Deus que nos criou sem nós, sem precisar de nós para nos criar, precisa de nós para nos salvar. Porque acrescentou à nossa existência a nossa capacidade de escolha, de liberdade. E esta escolha, esta liberdade, coloca as nossas mãos, a nossa vida nas nossas mãos. E Jesus mostra, o dono da figueira veio durante 3 anos procurar frutos. O que se espera de uma figueira? Figos. O que se espera de um ser humano?
O que se espera de um pai? O que se espera de um filho? Cada ser humano, onde ele se colocou, ele escolheu, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, oferecer determinados frutos. E se não deu, está devendo, tornou-se estéril, está ocupando um espaço que deve ser liberado para que outro que dê frutos possa dar fruto no tempo devido. É isto que Jesus está nos lembrando. Cada um de nós recebeu muitas aptidões. E cada um de nós desenvolveu algumas destas aptidões. E ao desenvolver estas aptidões, nós nos tornamos o que somos. Um se tornou padre, outro se tornou médico, outro se tornou enfermeiro, outro se tornou engenheiro, outro se tornou advogado, outro se tornou juiz, outro se tornou professor. E tornando-se o que cada um é, escolheu oferecer a si próprio e à sociedade determinados frutos. E se não está dando estes frutos, é exatamente aí que está o grande erro da vida. É exatamente aí que está a inutilidade da existência de um ser humano. Deus não nos criou inúteis. Deus não criou ninguém sem capacidades. Mas o modo como cada um se coloca diante da vida, se coloca diante da sociedade, se coloca diante da família, se coloca diante da igreja, pode ser um inútil. Imagine que você, que está aqui na igreja, desistisse de vir. O que faltaria com a sua falta na igreja? Se nada faltaria, se apenas o seu lugar ficaria vazio e nada faltaria, significa dizer que você estaria ocupando um espaço que devia ter sido liberado, porque há uma esterilidade, uma inutilidade. Imagine na sua família, se você falta, por qualquer motivo, o que falta com a sua falta? Se nada falta, então você, ou eu, ou qualquer um de nós, estamos apenas ocupando um espaço que devemos liberar. E o mesmo se diga na sociedade. Uma das coisas tristes na vida dos católicos é que eles se contentam em ser inúteis para a igreja. Eles são igreja. Receberam o batismo, receberam a crisma. Mas o modo como agem a maioria dos católicos é composta de pessoas que para a igreja é totalmente inúteis. São inúteis. Se vem, está. Se não vem, não está. Não acrescenta, não tem fruto. A vida não frutifica. A vida é estéril.
Mas não é Deus que fez você assim. É a sua atitude de não dar o fruto que você pode dar. Há em cada um muitas possibilidades, mas não significa que, havendo as possibilidades, exista a realização daquilo que é possível, porque aí entra a sua liberdade, entra a sua atitude. Desde quando esta paróquia, ainda antes desta paróquia ser paróquia, foi implantado aqui o dízimo. Existem cristãos aqui que desde o primeiro dia se tornaram dizimistas e são fiéis até hoje. Existem cristãos que 20 anos depois ainda não se tornaram. Será que eles não podem? Se realmente você não pode, nada é pedido de você. Porque ninguém deve o que não é capaz. Mas, se você pode e você não faz, esse é o grande problema da existência humana. De uma figueira se espera figos. De um ser humano se espera o quê? Depende de onde ele entrou. Depende de como ele teceu a sua vida. Ah, mas eu me tornei um ateu. Não temos nada o que esperar de você. Na igreja, não. Ah, eu me tornei um protestante. Não temos nada o que esperar de você. Na igreja, não. Ah, mas eu continuo católico. Que bom. Seja bem-vindo. É ótimo. Nos alegramos com você. Mas qual a utilidade para a igreja, para a sua família, para a sociedade, de você ser católico? Quais são os frutos que você apresenta? E não tem como um dia nós não sermos cobrados. A vida não nos cobra nada do que ela não nos deu. Mas tudo que ela nos deu, ela quer de volta. Ela quer o fruto de tudo que ela nos deu. E se você ou eu não oferecermos, um dia nós vamos estar diante do Senhor. E todas as pessoas, pelo menos a literatura mostra, que todas as pessoas que até hoje tiveram experiência de quase morte, elas narram que naquele período intermediário, quando elas saem desta dimensão para entrar na outra, a sua vida está toda diante delas, do jeito que elas viveram, com os frutos e as ausências de frutos, com o bem praticado e o mal realizado, com aquilo que foi feito e aquilo que foi omitido e negligenciado, e que não há necessidade de um julgamento divino, porque a própria vida é o nosso juiz. Que vida você quer encontrar? Agora é a hora da decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.